que esteja pronunciando, falando, dando a sua opinião, essa pessoa será expulsa, tá, do nosso debate e ela não vai participar em mais de nenhum, tá? Nosso debate é toda sexta-feira, aproximadamente das 16h30 às 17 horas, começa o nosso debate toda sexta-feira, tá bom? Então, novamente, quero agradecer a todos que estão aqui, por ceder o tempo de vocês, agradecer especialmente a professora Juliana, que a convite de vocês, alunos, como eu disse, né, isso aqui é para vocês, ela está aqui presente, ela vai trazer toda a experiência dela, todo o conhecimento que ela tem, toda a luta que ela faz pelo tema de hoje, que é o feminismo, tá? Então, um agradecimento muito especial a ela, que é uma professora que eu sei que tem um tempo muito corrido, e ela está, com certeza, fazendo um esforço muito grande de estar aqui com a gente hoje. Pessoal, vou explicar novamente as regras do nosso debate, tá? Eu vou, como vocês pediram, eu vou apresentar o nosso debate, então eu vou fazer uma pequena introdução, tá? Depois eu vou passar a palavra para a professora Juliana. Quando ela terminar de se pronunciar, falar tudo que ela gostaria de trazer hoje para nós, eu vou passar 2 trechos de um vídeo que eu achei aqui, que eu fiquei um pouco indignado que existe isso hoje, e eu queria passar para vocês, para cada um de vocês, tanto a professora como os alunos que estão aqui presentes, darem a sua opinião de tudo que foi falado, mais a interpretação desses 2 vídeos também, inclusive se a professora Juliana tiver a vontade de falar, ficaria agradecido também se ela desse a opinião dela. Outra coisa, lembrando que todo mundo tem o espaço de fala, tá? Então, depois que a gente terminar de fazer a nossa apresentação, trazer isso para vocês, vai funcionar como a semana passada. Eu abrirei o microfone para todo mundo que quiser expressar a sua opinião, falar ou discordar sobre alguma coisa que foi dito aqui. Mas lembrando, se você for discordar, crie argumentos, né? Crie contra-argumentos. Se você discordar de uma certa forma que é ofensivo à pessoa, você será expulso do nosso debate, tá? Eu não vou aceitar isso aqui, né, nas nossas conversas, tá bom? Então, todo mundo terá voz aqui, como eu disse, né? Basta, quando eu informar vocês, vocês vão escrever eu no chat, e aí, seguindo a ordem de quem for escrevendo eu vou liberando o microfone e vocês terão 5 minutos de fala aqui perante todo mundo, de expor a sua ideia, ou perguntar alguma coisa para mim, ou perguntar à professora Juliana. Lembrando que, se for uma pergunta, a pessoa que for responder, ela terá 3 minutos de resposta, tá? E se você quiser fazer uma contra-resposta a ela, você terá mais 2 minutos para argumentar. Tudo bem? Então, é assim que funciona o nosso debate, tá? Hoje é o dia 26/6 de 2020, com o tema feminismo, tá? Antes de começar nosso debate, eu quero só apresentar para vocês um negócio rápido, que é de extrema importância para vocês. Só um minutinho. Que é este documento aqui, tá? Eu vou colocar ele em destaque aqui para vocês verem. Esse documento, né, eu trouxe para vocês informarem que os alunos, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, têm acesso gratuito a essas plataformas de programas particulares de educação, eles estão trabalhando em conjunto com o governo estadual, e aí o governo estadual conseguiu que vocês da escola pública tivessem acesso a esses programas de aprendizado de forma gratuita, tá? Esse documento depois eu vou anexar aqui na conversa. Todo mundo que quiser baixar ele, é só clicar em anexados e baixar esse documento para vocês, certo? Então eu vou passar aqui de uma forma rápida, tá? Então nós temos aí a plataforma Dragon Learn, isso aqui é para, acho que é questão aqui, ó, de matemática, língua inglesa. Então todas as informações, como você loga aqui, como você consegue acesso a esses programas, está tudo aqui nesse documento, que eu vou deixar aqui disponibilizado para vocês poderem usar depois, se vocês têm a necessidade de querer aprender alguma coisa, ou ver alguma coisa diferente aqui. Então é uma oportunidade muito legal para vocês, que é de uma forma gratuita, tá? Uma coisa que eu quero ressaltar aqui para o ensino médio, que é o Descomplica.
Tá? O Descomplica é uma rede de educação online, principalmente, né, que tem como objetivo passar os conteúdos, preparar para o vestibular, para as universidades, né, para uma prova de universidade. Então, é uma coisa bem legal, eu acho muito interessante, vocês possam depois disponibilizar aqui para uso, tá bom? Lembrando que vocês têm até essa data para usar gratuitamente. Então, quem quer estudar, tem a oportunidade aqui. O documento vai estar anexado aí depois, no final da nossa conversa aqui. Bom, outras coisas, informações sobre o nosso tema de hoje, né? Como eu falo para vocês, sempre que a gente vai falar um tema, eu trago alguns livros e filmes que vocês podem ler e assistir, né, sobre esse determinado tema. Falando de alguns aqui, eu achei, procurando, pesquisando e falando com pessoas que debatem esse tema. Eu achei um aqui muito interessante, que é Os Homens Explicam Tudo para Mim, de Rebecca Solnit, acho que é assim que se pronuncia. A Fome, de Roxane Gray, né, acho que é assim que se fala. Clube da Luta Feminista, da Jéssica Benet também. E uma lista de série de livros que falam sobre esse tema, e um dos mais famosos aí, que é O Segundo Sexo, da Simone, que é a pensadora, filósofa, socióloga aí, francesa. Alguns filmes eu achei aqui: Tomates Verdes, A Cor Púrpura, Frida, né, que é da artista, Tudo Sobre Minha Mãe, Terra Fria, A Sorridente Madame Benet, acho que é assim que se pronuncia, e As Sufragistas também, tá? Então, tudo isso aí também será disponibilizado para vocês no final da nossa conversa, no final da nossa reunião, para vocês terem acesso, vocês pesquisarem, ou mesmo assistirem os filmes a respeito desse tema do dia de hoje, que é o feminismo, tá? Eu gostaria de começar, então, a trazer para vocês um pouco da história do feminismo. Eu sei que é uma coisa bem clichê, mas eu acho importante por causa do grande público novo que está aqui assistindo a gente, ouvindo a gente, né, no caso, saber um pouquinho sobre essa luta que existe nos dias de hoje, que não é de hoje, né, vem de muito tempo atrás. Inclusive, eu posso, assim, dizer que essa luta, né, da mulher, ela vem desde o tempo lá do nomadismo, né, quando o homem era nômade, e a partir do momento que ele cerca as terras, ele acaba levando a mulher para dentro da casa, dizendo que ela tem que ficar lá dentro, cuidando da família, né, dos filhos, procriando, assim por diante. Então, esse empoderamento do homem, vamos dizer assim, ele surge, acho que desse momento, né? Pelo que eu pesquisei, assim por diante. Depois a professora pode me corrigir, por favor, se eu falar ou interpretei alguma coisa errada aqui, tá? Então, esse empoderamento do homem, né, sobre a mulher, ele vem desse início, né? E com o passar dos anos, com o passar da história e do desenvolvimento das sociedades, essa visão do que o homem é superior, que ele é capaz, né, que ele é mais forte e por isso ele merece ter educação, merece ter o direito político, né? Ele foi se acentuando cada vez mais com o passar da história, com o passar das sociedades, né? E lógico que, ao contrário, né, da visão, né, a mulher sempre incapaz, sempre frágil, sempre com o objetivo de cuidar dos filhos, das famílias e também nessa questão de procriar. Então, vem de uma questão da estrutura da sociedade já esse pensamento, né? Não é de agora essa luta, é de muito tempo já, que as mulheres vêm sofrendo, vêm tendo, eu não, como eu posso dizer, né? Vem passando por essa situação de desigualdade. Acho que eu coloquei assim da melhor forma. E quando a gente fala do feminismo, os pensadores, as pensadoras, né, sobre esse tema, classificam em aproximadamente na nossa história que houve 3 momentos né, 3 ondas feministas pela luta dos direitos das mulheres na nossa história, tá? Para quem não entende, eu estou olhando minhas anotações aqui para não falar besteira, para não falar nada do tipo, né? No caso, a primeira onda que é considerada pelos pesquisadores e pelas pesquisadoras sobre esse tema, ele acontece na Revolução Francesa em 1960, né?
quando nós temos a criação daquele documento do direito dos homens e dos cidadãos, né? O próprio documento já falava, era um direito do homem, né? E aí, uma personagem muito importante na história da luta do feminismo, que é a Olympe de Gouges, se eu não me engano, é assim que se pronuncia. Tudo vai estar separado, bonitinho, escrito por mim aqui embaixo, tá? Que ela escreveu em contrapondo, né, contrariando essa declaração feita pelos homens daquela época, né, a Declaração dos Direitos da Mulher e Cidadã, né, que ela tinha como objetivo nesse documento trazer a igualdade jurídica e política para as mulheres naquela época, durante a Revolução Francesa. Então, é como se ela fosse o pontapé inicial. Eu acredito que muito antes teve mulheres que lutaram sobre isso, né? Mas, vamos dizer assim, filosoficamente ou politicamente, ela é considerada, no que eu pesquisei aqui, como uma precursora disso tudo, né? E junto com ela, nós temos uma outra mulher também muito icônica nessa fase aí da Revolução Francesa, pós-Revolução Francesa, que é a Mary, né? Eu pesquisando, eu só descobri o nome Mary, eu não consegui achar o sobrenome dela, que era uma mulher também que lutava pela educação igualitária, né? Porque as mulheres não tinham direito à educação, muito menos à política nessa época. Então, tanto a Olympe quanto a Mary, durante esse período da Revolução Francesa, pós-Revolução Francesa, foram duas personagens muito importantes por essa ideia da luta da mulher em busca dos direitos iguais ao homem, tá? É muito interessante também, eu pesquisei aqui, achei que durante essa luta, né, nessa primeira onda, né, as mulheres brancas não aceitavam que as mulheres negras participassem dessa luta por direitos, né? Isso foi eu pesquisando, depois a professora com certeza pode me corrigir se eu estiver errado, tá? Essas mulheres que lutavam então pelos direitos, elas não aceitavam que as mulheres negras participavam por essa luta também, quer dizer que elas não tinham direito por serem negras, apenas as mulheres brancas, né? E aí a gente entra no contexto histórico, né, que era a ideia da escravidão, que o negro não era gente, não tinha alma, né? Que a gente vai discutir isso depois, semana que vem. A segunda onda do feminismo, da luta pelos direitos iguais entre homem e mulher, aconteceu entre 1960 e 1990, tá? Nesse período aí de 30 anos, que o objetivo delas, né, o que elas reivindicavam principalmente neste momento histórico, tá? Que era a questão dos direitos reprodutivos, da questão da sexualidade e a igualdade de gênero, né? E uma coisa muito interessante é que, se a gente for parar para pensar, e demorou mais ou menos 200 anos depois da primeira onda, é que nessa segunda, as mulheres negras e as lésbicas, né, as homossexuais, também puderam participar, também foram aceitas na luta pela a igualdade de direitos entre homens e mulheres a partir dessa segunda onda, tá? Foi nesse momento aí desse segundo período onde aconteceu a Força da União das Mulheres, que eu acho que era foi criado nos Estados Unidos, se eu não me engano, que foi o conjunto, né? Foi como se fosse um sindicato das mulheres para lutar, né? Elas se reunindo, compartilhando as ideias e lutando pelos seus direitos, né? Eu acredito que era esse nome que, pelo que eu pesquisei e achei aqui, né? A Força da União das Mulheres. Que elas tinham a ideia de que, juntando, né, tendo essa união entre as mulheres, combatendo essa desigualdade, elas poderiam transformar a sociedade, como a gente vê até hoje, né? Essa luta em busca de tornar a sociedade mais igual, acabar com essa diferença entre homens e mulheres, né? E uma personagem muito importante dessa segunda onda é a francesa Simone de Beauvoir, acho que é assim que se pronuncia. Eu fiquei treinando, não sei se eu consegui pronunciar certamente, tá? Que foi uma personagem icônica, principalmente quando ela escreveu o livro O Segundo Sexo, né? Que ela fala que a mulher não nasce mulher, ela é criada mulher pela sociedade, né? Então, a mulher é construída socialmente, politicamente, tá? E não é vista como uma questão natural, mas sim uma questão cultural. Depois eu gostaria que a professora até comentasse sobre isso aí,
mais a fundo do que eu. E no caso, a terceira onda, né, da luta do feminismo, a partir de 1990, e a gente aí já tem a participação da tecnologia, e aí essa questão da tecnologia no intuito de poder ter mais acessibilidade, principalmente as mulheres terem mais acessibilidade ao conhecimento, ao estudo, à luta, e assim levando essa conscientização para o mundo todo, né? A partir desse momento, quando surge a tecnologia. Então, essa luta, ela não se tornou mais pontual em alguns países, mas assim começou a se espalhar pelo mundo todo através da tecnologia, né? E aí, novamente, alguns lemas, né, da luta dessas mulheres está relacionada à sexualidade, à questão do estupro, do patriarcado e do empoderamento feminino, né? Eram os lemas, assim, o que elas mais pensavam e lutavam contra, falo assim, contra, assim, no sentido de buscar os seus direitos durante essa terceira onda aí. No Brasil, tá? Nós temos pessoas icônicas como Nice, acho que é Nícia Floresta, que era uma pensadora e educadora lá do Rio Grande do Sul, que ela também, durante aí 1838, 1839, ela era uma sufragista, ela lutava pelos direitos das mulheres, principalmente na questão da educação, né? E ela fundou a primeira escola para mulheres lá no Rio Grande do Sul e posteriormente no Rio de Janeiro também, tá? No Brasil, né, eu acredito que por mais que a gente lute, por mais que a gente pense em que existe essa desigualdade, lembra que eu falei para vocês na aula passada, no debate passado, que a desigualdade não é só de gênero, tem a econômica, tem a racial e assim por diante, né? E o Brasil, ele é um dos países que mais reflete essa desigualdade no nosso dia a dia, né? No nosso dia a dia aqui. A gente consegue ver de forma escancarada essa desigualdade. Só não vê quem não quer, né? Só não vê aqueles que são fanáticos achando que isso é tudo balela, isso é tudo mentira, que o mundo não devia ter o feminismo, né? Existem pessoas assim, acredite se quiser. Algumas informações sobre o Brasil, né? Até 1962, a mulher no Brasil, ela não tinha direito à herança e nem à guarda do filho, né? Foi a partir dessa década aí de 60 que o movimento de mulheres lutando aí politicamente conseguiram conquistar essa questão da herança. Posteriormente, eu tenho aqui a lei do divórcio, que a mulher não podia se divorciar antes do marido, era o marido que tinha o poder de querer ou não ficar com a mulher e assim por diante. E aí, a partir de 1977, cria-se a lei do divórcio, onde a mulher ela tem autonomia de se separar do homem se aquilo não estava agradando ela e assim por diante. No Brasil também, nós temos em 2006 a Lei Maria da Penha, que é uma lei relacionada à violência à mulher, e também foi uma conquista dos movimentos feministas no Brasil. E eu pulei uma informação aqui, que em 1879 também foi conquistado o direito das mulheres frequentarem as universidades, que até o momento, para uma mulher estudar, ela tinha que ir para uma escola especializada só para mulher, e às vezes nem aprendia o conhecimento universitário, intelectual e assim por diante. Eram escolas que ensinavam elas a serem donas de casas, pelo que eu encontrei aqui na minha pesquisa aqui fazendo. Só aceitar aqui o pessoal. Então, fazendo uma pequena assim, introdução sobre o feminismo, né, dessas três ondas que são, acho que sim, o precursor da história para a gente chegar hoje, em 2020, e saber que o feminismo é importante, saber que existem mulheres que lutam ferozmente por essa igualdade. E uma coisa que eu acho que precisava também lembrar, que o feminismo não... Assim, existe o feminismo e dentro do feminismo existe o feminismo das mulheres negras, que eu acho que no Brasil, acho que é muito presente isso.
existe também, eu estava pesquisando o feminismo com as comunidades indígenas, que aí eu, inclusive, eu separei um trecho de 2 minutos de uma pesquisadora que faz esse, leva o conhecimento das mulheres, do feminismo, dá oportunidade de mulheres na comunidade indígena a estudarem, a terem a sua liberdade e assim por diante. Eu achei incrível isso, achei incrível. Mais algumas informações aqui no Brasil, para a gente entender como o nosso país é muito desigual e tem gente que não acredita nisso. Por exemplo, 15% dos assentos no Congresso são ocupados por mulheres. Apenas 15% do Congresso brasileiro lá, dos deputados e deputadas, né, é ocupado por mulheres. 23% é o índice de que a mulher recebe menos que o homem, que é o salário da mulher é reduzido 23% comparado ao do homem no Brasil. E uma coisa que eu achei um pouco mais atualizada é que o Brasil, ele se tornou ultimamente aí o 5º país aonde acontece com maior frequência o feminicídio, né? É um país então extremamente violento contra as mulheres. E aí eu dei uma pesquisada para entender um pouco melhor o que é esse feminicídio, e eu encontrei uma pesquisadora que eu não vou me recordar o nome agora, que é um nome meio difícil de falar, que ela fala desse feminicídio, da violência brutal, né? Não é a gente parar a violência como mulher e a gente tem as pessoas, né? Acham que é um puxão de cabelo. Não, ele está falando de violência brutal, certo? As mulheres no Brasil sofrem uma violência brutal, tá? Não é essa coisinha de tapinha, de não sei o que muita gente fica falando que é. Não. É uma coisa brutal, é uma coisa assim, eu analisando fiquei pasmo, é uma coisa muito violenta mesmo, vocês não têm noção a ideia do que essa mulher passou, eu fiquei assim, desacreditado mesmo. Foi surpreendente, na verdade, para mim, fazer toda essa pesquisa. Eu sei que eu falei bem de forma por cima, assim, que eu quero que a professora fala, mas a respeito de tudo isso aqui. E me corrige, claro, por favor, se eu comentei alguma coisa errada ou interpretei alguma coisa errada, né? Mas eu fiquei, assim, assustado com a realidade que eu, por mim mesmo, achava que era uma coisa, mas, na verdade, é um mundo muito mais profundo, muito mais sombrio do que a gente imagina, né? Toda essa questão da violência, toda essa questão da desigualdade que existe e está na estrutura da nossa sociedade, dentro da nossa casa, na família, muitas vezes. E assim, eu achei, né, pesquisando, vendo que existem mulheres no Brasil que acham que o feminismo não é válido. Eu não entendi isso. Até quero que a professora depois comente também essa ideia aí, que existe mulher que acha que feminismo não traz benefício nenhum. O mundo poderia viver sem o feminismo, né? Então eu assim fiquei chocado com algumas informações que eu achei aqui sobre o estudo e tal. E com certeza eu mudei muita coisa que eu imaginava a respeito desse assunto. Eu pesquisei uma semana, fiquei pesquisando, lendo artigos sobre isso, e eu descobri que no Brasil essa realidade ela é muito absurda. O feminismo ele precisa agir de uma forma muito rápida no Brasil, porque a coisa aqui é feia, de verdade, gente, em relação a essa desigualdade entre homem e mulher, principalmente a violência que existe contra a mulher aqui no nosso país. É absurdo os dados, é absurdo os relatos que existem de mulheres falando o que elas sofreram na mão de homens, tá? Eu quero agradecer aí a todos novamente. Eu queria mais trazer essa história um pouquinho do feminismo, dessas primeiras ondas, segundas ondas e a terceira onda, falar um pouquinho dessa ideia do que eu descobri, do que eu pensei sobre o feminismo e o quanto isso me surpreendeu pesquisando. Foi uma coisa assim que eu estou gratificado mesmo de saber que o nosso país está muito mais além do que eu imaginava em relação a isso. A professora Juliana, por favor, se puder, tem toda a palavra aí para poder falar. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem, Juliana? Obrigado, viu, por você estar aqui Não está hoje. aparecendo. Espera aí, Deixa eu vai ver. aparecer, vai aparecer, vai aparecer. Aê!
Tô aparecendo? Onde eu tô? Ah, tô aqui. Tá aparecendo, professora. Bom, pessoal, boa tarde, tá? Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Como o professor Guilherme, né, comentou, a gente ainda em tempos de trabalho remoto acaba trabalhando muito mais, né? A gente acaba ficando à disposição 24 horas e é um pouco complicado mesmo. Aqui eu estava ouvindo o professor Guilherme e estava respondendo, estava montando também prova, então, mas a gente sempre tira um tempinho, né, para construir, para debater, sobretudo trazer, né, essas considerações tão importantes a todos, né, e a todos os alunos, né, do Paulo de Lima. Bom, falando um pouquinho, né, da minha trajetória, eu sou professora da rede estadual há 13 anos. Eu comecei, né, muito nova, antes mesmo de me formar, sou formada em Ciências Sociais pela Unesp de Araraquara. E aí eu comecei a fazer direito também, enquanto eu dava aula, eu cursei direito, né? Até mesmo para complementar essas minhas indignações em relação, né, a toda a desigualdade e as mazelas existentes, né, em nossa sociedade. Junta isso a minha militância, né, a minha militância político-social, minha militância dentro do movimento feminista, assim, né, eu me considero, e também a minha prática é de uma feminista classista, depois eu posso trazer aqui as diferentes vertentes de feminismo, né, assim como o professor Guilherme colocou do feminismo negro, tá? Existem outras vertentes, mas vertentes que dialogam, né, como classista e o feminismo negro. A gente vai falar isso, dessa interseccionalidade, né, dos feminismos, né? Então, não é o feminismo. A gente precisa compreender para qual e de qual mulher nós estamos falando. Bom, primeiramente, parabenizar o professor Guilherme, até que como homem você falou bem. Tô brincando. Até como homem você saiu bem, né? Mas está certo. Há muitas críticas, né, de homem falar sobre feminismo. Não, nós precisamos, homens também são feministas, tá, pessoal? Os homens precisam ocupar também esses espaços na luta feminista, porque a gente também pode comentar a questão do machismo, né, de como que o machismo, ele também é prejudicial ao homem, né? Hoje é a tão discutida masculinidade tóxica. Então, pessoal, eu, né, fiz o direito, depois fui fazer especialização. Hoje eu também sou mestra em sociologia, terminei meu mestrado, e também na luta e a gente nunca para, porque a realidade, ela se transforma, né, de forma tão rápida, e nós precisamos correr atrás para interpretar todos esses fenômenos, certo? Bom, é um tema extremamente, né, é, importante e caro, né? Eu falo caro em relação a nós mulheres brasileiras, caro diante da nossa conjuntura até mesmo atual. A gente vê um avanço, né, de séculos, e que parece que agora a gente vive num momento que eu até comentei muito, né, um momento de negacionismo, e de negacionismo do próprio movimento feminista. É importante compreender todo esse trajeto de construção do feminismo, porém entender como que isso está sendo apresentado neste momento a essas novas gerações. Eu brinco aqui em Catanduva, outro dia, eu estou um pouco afastada, né, da militância, e as meninas, né, na militância, nossa, professora, olha, essa foi minha professora. Falei, gente, eu já sou da vanguarda feminista aqui, que é todo, eu já não reconheço mais ninguém, né? E olha que acabei de fazer 20 anos, né, essa semana. Então, o que que acontece, pessoal? O momento como o feminismo está sendo apresentado a essa nova geração, a vocês, meninas, né? A vocês na escola, nos meios de comunicação, nas redes sociais,
A maior parte das meninas, e eu digo de toda a sociedade, tem o primeiro contato com o feminismo, com o que vocês estão agora tendo também e observando, que é a luta antirracista, a luta antifascista, é muita coisa para a cabeça de vocês, que é jogada aí nas redes sociais, de forma com que vocês não conseguem, né, interpretar e tampouco compreender, conceituar. E isso eu entendo, pessoal. Olha, ser jovem no tempo de agora, eu digo que é trash, porque no meu tempo a gente ia mesmo pegar os livros, entender os conceitos e se debruçar. Hoje, como é um bombardeio de informações, você já não sabe o que é o quê. Nossa, feminista odeia homem, né? Feminista não se depila, feminista não usa maquiagem. Gente, o feminismo, tá? Ele coloca aqui justamente para que a mulher tenha liberdade de escolher como ela quer viver. Com maquiagem ou sem maquiagem, com salto ou sem salto, depilada ou não, ou depilada ou sem se depilar, mas que esse desejo dela, né, não atribua a ela uma carga pejorativa, tá? Que ela possa escolher e que essa escolha não seja ali para aquela mulher algo que vai inferiorizá-la no interior da sociedade. O feminismo nada mais é que isso. Por quê? Porque passamos por todo um processo de construção histórico, social e cultural que os valores do patriarcado, que a gente fala pai, homem, sempre esses valores estiveram dominando todas as formas de estrutura, né, durante toda a história da humanidade. Claro, o professor Guilherme, ele trouxe aqui uma explicação sobre uma das hipóteses, né, de como que a gente começa a perceber esse domínio masculino sobre o feminino, tá? E uma dessas hipóteses, e quando a gente fala hipóteses, a gente precisa entender que foi uma série de pesquisadoras, uma série de pesquisadores que se debruçaram no estudo de história, no estudo de antropologia, de psicologia, de economia, de política, tá? Para entender as possíveis causas que levaram essa dominação e que até hoje vai se reproduzindo, se perpetuando ao longo da história. E uma dessas é esse mesmo. Tem um livro, né, do Sérgio Lessa, que fala abaixo a monogamia, né? Por quê? E a Simone de Beauvoir, né, ela traz também essa hipótese. Como? Qual que é essa hipótese? Quando nós, né, nos constituímos como hordas humanas, né, a gente era nômade, nós não tínhamos um território fixo, né, a gente não tinha ali um espaço para ser denominado de propriedade, tá? E o que que acontece? Quando você não tem um espaço, quando a vida é coletiva, quando tudo que você produz é tudo da coletividade, né, que vocês estão ali compartilhando, é, não precisa ter aquela ideia de posse, não tem aquela ideia de posse. E até mesmo sobre o corpo da mulher. Até as relações amorosas, pessoal, as relações, né, entre homens e mulheres, ou também do mesmo sexo, eram relações livres, abertas, sem nenhuma espécie, né, de posse sobre aquele outro indivíduo. E aí a gente pode até falar, né, hoje dos ciúmes, tá? Então, a relação entre homens e mulheres, né, entre pessoas, eram relações livres, tá? Eram relações ali de afinidade apenas. A partir do momento em que passa a fixar a propriedade privada, o homem também precisa
a partir deste momento, tomar conta do corpo da mulher. Por quê? Porque é ela quem vai gerar aquele filho, aquele herdeiro que ficará com a propriedade. A partir do momento em que a gente tem essa propriedade privada, é o momento em que o corpo da mulher também se torna propriedade. É a partir do momento em que o homem, ele, por esse motivo, acaba ali trazendo o corpo da mulher como se dele também fosse, tá? Mesmo assim, quando as mulheres estavam inseridas no âmbito doméstico, privado, tá? Elas saíam, né, para trabalhar perto, né, nos cultivos, tudo mais, e era ainda coletivo, pessoal, ainda era uma forma coletiva, era a divisão sexual do trabalho. O que que é a divisão sexual do trabalho? Obviamente, nós mulheres geramos filhos, ainda mais naquele período que não tinha Netflix, né, pessoal? Era um atrás do outro, nós não tínhamos métodos contraceptivos, né? Era um atrás do outro. Então, a mulher sempre estava grávida e isso dificultava que ela fosse para mais longe do seu âmbito doméstico. Então, o homem saía para caçar cada vez mais longe, ele saía, né, para coletar cada vez mais longe, e a mulher ficava ali mais no âmbito, né, da casa, no âmbito privado. Então, essa diferença biológica, essa divisão a partir do sexo, né? Porque nós tínhamos limitações, essa ideia biológica também passou a ser reproduzida ao longo da história. Trabalhos que homens podem fazer e trabalhos que mulheres podem fazer. Só que hoje, pessoal, nós não podemos mais nos ancorar, nos pegar nessa explicação biologizante das diferenças entre homens e mulheres, tá? Por quê? Porque nós nos desenvolvemos, nós evoluímos, capacidade cognitiva, inteligência, todos têm, tá? Isso não está definido se o sexo, né, gênero masculino ou gênero feminino, tá? Depois a gente também tem essa discussão de sexo e gênero, quem é mais ou quem é menos inteligente biologicamente, não. Biologicamente, todos têm a mesma capacidade cognitiva, só que, ao longo de todo esse tempo, essas capacidades cognitivas foram muito mais desenvolvidas, né? Eu digo, estimuladas em quem? No homem. Vejam vocês quando eram pequenininhos, meninos. Vocês, quando eram pequenininhos, ganhavam o Lego, aqueles tijolinhos, né, de fazer construção, para ser engenheiro, para ser dono de posto, de ser carrinho. Pô, é tudo brinquedo mais legal, né? De bate-bate, espada. Pô, é muito mais legal. E a gente ganhava o quê? Casinha, boneca, panelinha, né? Ferrinho, já estimulando essa reprodução, tá? Que historicamente, como eu digo, né, vem se pautando. Só que as lutas feministas, como bem expressou o professor Guilherme, ela trouxe uma nova era. Ela desnudou essas contradições. Ela veio mostrar e colocar a mão na ferida dos privilégios do homem, tá? E nós, mulheres, tá, trazemos essa pauta de reivindicação. E a partir do momento que a luta avança, certo? Que as nossas conquistas também vão avançando, isso traz, de certa forma, também uma contra, né? Uma contra luta por parte de setores conservadores da nossa sociedade. Tá? Por isso que hoje a gente tem um esforço muito grande de setores ultraconservadores, né, também calcados no fundamentalismo religioso, tá? De desvalorizar, desqualificar a luta feminista, de desqualificar a luta LGBTQI+, de desmoralizar a luta antirracista, com discurso de negacionismo. Nega-se que o Brasil não tem violência contra a mulher.
Nega-se que o Brasil não tem racismo. Nega-se que o Brasil não é o país que mais mata a população trans no mundo. Nega-se que no Brasil não houve tortura nem ditadura militar. Nega-se a história. Para que negam a história? Negam a história para reproduzir, perpetuar uma realidade e uma estrutura social extremamente opressora, que discrimina, que explora e que inferioriza, que violenta, que mata, tá? Poderíamos ficar aqui, tem muita coisa, né, para falar sobre as mulheres, não apenas feministas, ícones, né, da nossa história, mas valorizarmos as feministas brasileiras também. A gente tem, quem é meu aluno fala, sabe, né, da minha luta, de como que eu sempre tenho um carinho muito grande para falar da luta feminista, né? E principalmente eu continuo na escola pública como eu sou advogada, eu milito também na advocacia, eu dou aula também no ensino superior, mas eu tenho um compromisso com a escola pública. Eu tenho um compromisso com a militância em relação ao conteúdo, à ciência, né, e à sociologia. Uma ciência tão desvalorizada, uma ciência tão renegada como todas as ciências humanas, né, são. A gente vê muito bem. E hoje, em tempos de pandemia, tem uma irmã que ela é pós-doutora em biomedicina e ela é imuno. E o pessoal falando, onde já se viu esse pessoal falando que nem conhece de imunologia, falando do vírus, falando que não mata. Eu falei, nossa, o pessoal da Biológicas agora tá sentindo o que a gente da Humana sempre sente, que todo mundo quer meter o B dele para falar de política, para falar de sociedade, que achando que é opinião. Pessoal, tá? Não é opinião, é estudo. Tá? A gente precisa se debruçar, e isso que o professor Guilherme, né, se propôs a fazer, é muito, muito gratificante, e eu venho, né, de coração aberto mesmo. Eu digo até para os meus alunos, na sexta-feira que a gente começou, né, a ter aula por aqui, porque eu estava me organizando, eu peço, assim, muitas desculpas, mas que falei que, primeiramente, assim, um compromisso com o terceiro ano, né, em razão do período aí que eles já estão saindo da escola, mas, assim, pessoal, é muita coisa para eu falar, então vão puxando, vão perguntando, porque os alunos sabem que se deixar eu fico até amanhã. Professora, muito obrigado pelas palavras. Queria pedir desculpa a você, Juliana, que eu tô meio ansioso. Fiquei meio ansioso aqui, confesso, e eu esqueci até de te apresentar. E eu tinha muito. Muito bom. Não, mas mesmo assim, eu tinha muito mais coisa para falar, mas eu fiquei meio ansioso e acabei, né, ficando meio com vergonha. Mas obrigado pelo elogio no começo da sua fala, tá? É muito gratificante ouvir de você que eu consegui, mesmo que pouco, trazer um pouco desse pensamento para os alunos. Eu fico muito feliz de ter ouvido isso de você. Pessoal, antes então da gente, eu trouxe 2 trechinhos de um vídeo aqui que eu gostaria de passar para vocês. Então, mas antes de eu passar para a gente discutir um pouco sobre esses vídeos, eu gostaria, como a professora pediu, quem aí agora quer se pronunciar, fazer perguntas, comentar sobre o tema, para que eu ou a professora Juliana possa estar argumentando aqui com vocês. Pode digitar eu no chat aí. Ninguém gostaria? Ah, sempre, né? Então vamos. Tem que puxar a fila, né, professor? Tem que puxar a fila. Se você não fala primeiro, todo mundo fica com vergonha de falar. Então vamos lá, Maria Clara, você tem 5 minutos de fala. Se caso ninguém quiser mais falar, você pode prolongar o seu tempo. Tá bom. Eu não vou falar 5 minutos, até porque eu nem tenho que falar 5 minutos, porque
você e a professora Juliana já deixou muito bem explicado o que é o feminismo e essa luta contra o feminismo, né? E eu acho que a gente tem que lutar contra isso com as nossas famílias também, porque quando um parente fala alguma frase machista, a gente deveria relutar contra isso, explicar o porquê daquilo e tudo mais, né? Pelo menos, no meu ponto de vista, é assim: quando o meu pai, ele meio que me proíbe de fazer alguma coisa que meus irmãos fazem, eu vou lá, bato o pé e faço, né? Porque tem que ser assim, né? Você tem que matar suas vontades, seus desejos de fazer, mesmo que seja uma coisa, entre aspas, de homem, você tem que fazer e se colocar no seu. E se propôs a fazer. Eu não tenho nada pra falar, é isso. Só porque Mas você gostaria de fazer alguma pergunta a respeito para a professora ou para a mim? professora só fala mais. A professora fala mais. Só fala mais. Certo, Maria Clara, muito obrigado. Mais alguém gostaria de se pronunciar? O João, pode? Então, João, por favor, pode liberar o microfone e você tem 5 minutos de fala. Não, eu só queria perguntar mesmo. Ô, prof, você poderia, tipo, explicar mais sobre essas vertentes do feminismo, tipo, dando uma resumida, assim, em cada uma delas, porque eu não imaginava que tinha, tipo, um feminismo disso, outro desse e outro desse. Eu não imaginava, eu achei que era uma causa só. Você poderia, tipo, dar uma explicação geral, assim? Ô, João, é assim, se nós, né, pegarmos de uma forma leiga, claro, o feminismo, ele é uma causa, né? Qual causa? De nós desconstruirmos, né, esse machismo e ali a conquista da igualdade entre homens e mulheres, tá? Na verdade, a igualdade é entre todos os gêneros, porque nós não podemos mais ficar no que chamamos de binário, né, homem e mulher. Nós temos aí uma gama de outros gêneros, tá? Só que a partir do momento da luta, a gente precisa classificar. A gente luta para que não tenhamos mais essas classificações. Mas enquanto a luta, né, o objetivo, a estratégia, né, lá ao final não é alcançada, é importante que a gente categorize, é importante que a gente dê visibilidade, até mesmo quando a gente fala do movimento LGBTQI+, né, João? Por exemplo, ai, já ouvi muito, eu fiz uma live com o pessoal, e aí eles até falaram, né? Mas por que tudo isso LGBT? Somos todos humanos. Eu falei, sim, somos todos humanos, mas enquanto o tratamento, né, e o princípio maior da dignidade humana não é respeitado em todos esses seres humanos, a gente precisa especificar a luta, porque a luta, por exemplo, da mulher, não, da mulher lésbica não é igual do homem gay. Não é igual do homem homossexual negro da periferia, por exemplo. Não é igual da trans que está em situação de rua. Assim como, João, a luta de uma mulher branca e a violência que uma mulher branca, e aí eu coloco, né? E eu sempre em minhas palestras eu deixo muito claro, eu sou uma mulher branca de nível superior, e que eu tenho e sofro violência por ser mulher, entretanto, eu não posso falar que sofro as mesmas violências que uma mulher negra, que uma mulher trans, que uma mulher negra lésbica da periferia. Nós temos esses outros recortes que precisam ser identificados. Então, João, quando a gente fala de outros feminismos, na verdade, a gente faz isso apenas por uma metodologia, para o pessoal entender e não colocar tudo no mesmo saquinho, porque quando a gente vê uma mulher falando, né, empoderamento, essa é uma palavra, gente, que assim, todo mundo está usando, muitas mulheres, você vai a uma reunião de mulheres empresárias e diz: temos que empoderar as mulheres. Tudo bem, é muito fácil você empoderar quando você tem um nível econômico muito bom. Agora, fala para uma mulher que depende economicamente daquele homem agressor, de falar para ela chegar em casa, né, e dizer para ele: olha, eu não vou cozinhar o feijão hoje, nem vou lavar sua roupa, porque eu estou empoderada.
ela vai sofrer uma violência ainda maior que ela nunca mais vai querer saber de feminismo na vida dela. Entendeu? Portanto, a gente tem aquele feminismo, tá? Como até hoje, que é o feminismo liberal, sabe? Que não vai mexer nas estruturas da nossa sociedade, tá? Empoderamento, sororidade. Sororidade quer dizer soros, né? Quer dizer irmãs. Todas irmãs, todas mulheres são irmãs. Não, desculpa, pessoal. Eu não sou irmã. Eu não tenho o mínimo de empatia com a Damares Alves, ministra da Mulher, da Cidadania e dos Direitos Humanos. Eu não sou. Eu não tenho sororidade, tá? Com essas mulheres de alto escalão que não possuem o mínimo, que estão dentro da casa, ali explorando né, a sua funcionária negra, deixando que o seu marido até, né, cause ali um assédio. Não, eu não tenho sororidade com essas mulheres, tá? E a gente tem aí o feminismo classista e o feminismo negro, que eles dialogam muito, né? O feminismo trans, que eles dialogam e eles já vão na estrutura da sociedade, entendeu? Que enquanto nós não tivermos uma sociedade cuja igualdade esteja ali para todos os indivíduos, tá? Quando a gente fala igualdade, eu falo igualdade material. Enquanto nós tivermos, né, essa desigualdade aí de distribuição também de renda, tá? A gente vai continuar tendo essas outras formas de feminismo e também de racismo. Sabe por quê? Porque a mulher, porque o negro, essa diferença, essa desigualdade entre homens e mulheres, entre negros e brancos, é importante para o nosso modo de produção capitalista. Por que que é importante? Porque continua pagando menos a essas pessoas. A gente tem um processo de inferiorização desses indivíduos para que eles sejam muito mais explorados. Então, a luta para uma sociedade para além desta capitalista também é uma luta feminista e uma luta antirracista. Então, as lutas, elas estão que entrelaçadas, tá? A gente vai perceber quando começarmos a ter aulas de movimentos sociais, que todas as lutas, né, ela tem um fio condutor, seja ela negra, seja ela, né, antirracista, seja feminista, ambiental, todas, LGBTQ, entendeu, João? Entendi, professora. Como sempre, você esclareceu a minha dúvida da melhor maneira possível. Muito obrigado. Pessoal, mais alguém gostaria de comentar? Fazer algum comentário, perguntar alguma coisa? Mais alguém? Bom, então Gui, só porque daqui a pouco eu também já tenho que sair, só queria falar um pouquinho da masculinidade tóxica para os meninos que estão aí. Você Pode quer ser? falar agora ou depois? É rapidinho, porque eu também vou sair. Tá, Ó, vai, fica à o vontade. pessoal, é rapidinho, né? Que a gente está falando muito e teve nesses, né, no mês de maio, tal. A masculinidade tóxica, vocês estão ouvindo falar muito. O que que é essa masculinidade tóxica? Para nós falarmos de masculinidade tóxica, a gente tem que entender o machismo. Pessoal, o machismo, ele mata a mulher, né? Como o professor Guilherme colocou, a gente tem hoje a lei que ampara, né? Que trouxe um homicídio qualificado, a alteração do nosso Código Penal, né? A 13.140, a lei de 2015, tá? O que acontece? 13.104, acho que é. O que acontece, pessoal? O machismo, ele mata, mas mata a mulher, tá? Mas o machismo, ele também traz consequências para os homens. A partir do momento em que nós temos em nossa sociedade a colocação de um estereótipo, de uma figura do que é ser homem, tá? O que é ser homem? É ser viril. O que é ser homem? É ser grosso. O que é ser homem? É ser ogro. O que é ser homem? É falar grosso, é falar ser macho. Então, é a visão do macho,
né? Agora, se a gente tem um homem que é sensível, que chora, né? Que ele já, ou seja, isso já é uma característica de mulher. Então, ele já está sendo rechaçado, já está sendo também ali ridicularizado, porque ele está expressando características femininas, de sentimental, de ser chorão, né? E é assim que as pessoas começam a falar desse homem. E também, pessoal, até mesmo os meninos sofrem quando, por exemplo, ele não quer ficar, ele não quer transar com uma menina. Não quer, ué, não bateu, não teve química, não deu match, sei lá, né? E o menino não quer. A partir do menino que ele expressa a vontade de que ele não quer, qual é a primeira coisa que as pessoas falam, né? Ah, é gay, é viado, não quer ficar com a menina. Porque também se coloca no peso que o homem tem que estar lá a todo momento, né? Com prazer, né? Com falo endurecido, para ser um pouco polida, né? Para falar. E aí, e se os meninos broxarem? E se os meninos broxarem, então? Então tem um livro muito interessante que chama Pelo Direito de Broxar, viu, meninos? Tá? É um livro muito interessante que vocês precisam entender como que esse machismo ele é tóxico para vocês também, não na mesma proporção que é para nós mulheres, mas também é muito tóxico, tá? Obrigado, professora, novamente. Eu não sei se eu tô certo aqui no que eu pensei, mas você quis dizer assim, no sentido que o machismo, o homem, né, não aceitar que ele falha, né, não aceitar que ele tem que ter aquela posição, ele tem que ser aquele jeito, né, isso também faz mal pro homem, é isso que você quis dizer, né? Com certeza, sabe? Porque ele também, porque o machismo, ele não só ali a gente tem que cumprir papéis sociais historicamente determinados, né? Do que é ser mulher e do que ser homem. Não só mulher, o homem também, que é o provedor. Por isso, pessoal, analisa em tempos de crise como nós temos um grande suicídio de homens, pais de família. Porque toda aquela circunstância de não mais, né, conseguir prover, ser o único arrimo da família ali ele começa a colocar em xeque, a questionar o seu próprio papel de homem, né, diante de uma crise. E aí nós temos inúmeros suicídios, né, de homens, pais de família, devido a isso. De como se ele não estivesse mais cumprindo o papel que ele veio aqui para a Terra. Legal, professora, muito obrigado. Eu não sei se você pode ficar aí, eu só peguei um trechinho de um site lá do Quebrando o Tabu, que fala exatamente o que você comentou sobre aquele discurso que muitos falam aí, que não precisa ter feminismo, porque todos nós somos humanos, né? Todos nós somos humanos, por isso nós somos iguais, né? Então, posso mostrar? Tá um tempinho, é curtinho. Então vai, vou mostrar aqui. Eu não sei se você conhece a pessoa que vai aparecer, mas é uma pessoa que repercutiu muito aí na luta feminista, porque ela é totalmente contrária, né? Oi, tudo bem? Prazer, Dora. Prazer, Isabela. Vamos começar com a frase, então. O mundo não precisa do feminismo. Hoje minha ideia. Você acha que não precisa? Eu acho. Eu sou contra o feminismo. Enfim, eu acho que é uma pauta que a gente divide muitas pessoas, as mulheres. É uma luta por privilégio, né? Que privilégio? Privilégios. E eu posso falar isso... Viver é privilégio, porque a mulher luta para viver. Ele rebaixa muito o homem, né? E não busca uma igualdade como deveria. Dizendo isso, você esquece que existe todo um passado, né? Tipo, sanções históricas que a gente veio sofrendo como mulher, impedimentos que a gente teve pela lei mesmo, já que está tendo a lei como base, assim, que, na minha visão, eles têm que ser revistos. É uma estrutura, é contra essa estrutura que o feminismo luta, não é contra um homem, não é contra o homem que está passando ali agora, não gosto daquele homem, vou matar ele. É questão de lei, amiga. Sério. Você acha que a gente está numa situação de igual para igual? Hoje, com certeza. Hoje a gente pode votar, a gente pode sair nas ruas, onde a gente vai entender.
a gente tem as leis que nos protegem. Você acha que pelo fato... Então você concorda comigo que o ato feminista foi útil quando ele conquistou o voto? A questão do voto até concordo. Agora, daqui pra frente, daqui pra lá é que desandou. Que aí as mulheres não querem mais direitos iguais, elas querem privilégio. A lei diz que todos são iguais perante a lei. Então, por que dá esse discernimento? Porque é homem, porque é mulher. Tem que ser a lei igual para todo mundo. É homicídio, é estupro. Não tem que ter essa diferença. Entende? É a mesma coisa de querer tipificar a questão da homofobia. Eu não sou homofóbica. Aliás, eu tenho amigos que são gays. Eu tenho. Fantástica. Mas, ainda assim, eu sou contra tipificar. Eu não acho que a gente parte exatamente do mesmo patamar para falar que a gente está igual. Na verdade, eu tenho plena convicção disso. Mas se você acha que essa igualdade existe, eu acho só que a gente, não enxerga a mesma realidade. Porque o feminismo, para mim, não é dizer que eu posso fazer tudo que um homem faz, é dizer que eu posso fazer tudo que eu quiser fazer, existindo um homem ou não. Sim. Inclusive porque a nossa cultura ocidental, ela é muito focada no homem, sempre. Sim. A gente sempre tem o homem como referência, o homem como a figura principal. E, para mim, o feminismo inclui eu parar de ter que pautar minha vida no que o homem faz ou deixa de fazer. Mas é quando você não é feminista, como eu não sou, talvez não seja o seu caso, mas eu já fui rechaçada diversas vezes por vários movimentos feministas, porque eu não apoio o feminismo. Tá. Entende? E aí, então, mas você apoia algo e você sai a público para dizer isso. Então, isso já é baseado em muitas conquistas, entendeu? Essa defesa, ela vai até certo ponto. Você gostaria de estar incluída nesse movimento ou não? Você gostaria de ser aceita por esse movimento? Ou você está bem sendo uma coisa distinta? Eu acho contraditório tá. Quando o feminismo diz que é para todas as mulheres, mas quando você é de direita conservadora, não serve para você? É tá, então você queria um movimento feminista de direita conservadora. Na realidade, ele existiu. Ele existiu. E qual que é esse movimento? Na década de 60, Dulce Braga, ela foi a primeira mulher eleita senadora paulista. E você acha isso legal? Lógico. Isso é luta feminista, só que ela linda. nunca precisou do movimento feminista. Por que continuar essa luta? Você acha que a gente... Você não acha que perdeu completamente sentido? Você não acha que a privilégios? Você não acha que a gente vive consequências disso até hoje? Não, na verdade não. Eu acho que toda mulher que quer conquistar alguma coisa, ela vai e conquista e não tem necessidade de falar eu sou feminista, eu não sou feminista, simplesmente é mulher e ela quer e ela vai conquistar. Tá no inconsciente coletivo da sociedade. Não, é fácil. É só o homem compreender a mulher o homem e vamos embora. Sim, muito. Todas as conquistas pelo trabalho, direito de votar, direito de fazer aborto, todos os direitos. De vez em quando, sim. Se você for olhar, já tá acabando, pessoal. Países árabes ali é urgente. Mas de vez em quando, alguns países mais desenvolvidos tem a mesma oportunidade para todo mundo. Precisa. Eu penso que por luta de mulheres no passado, que eu já tenho direito de poder cortar o cabelo curto, poder me maquiar, usar minhas roupas. O feminismo, ele é a luta pela igualdade de gêneros entre homens e mulheres. A gente quer igualdade, tá? A igualdade salarial, igualdade em tudo. Eu creio que o feminismo hoje, ele busca privilégios, ele expõe muito a imagem da mulher. Essa parte aí, ó. No sentido de denigrir, né? Então, eu sou contrária também a algumas pautas, como a questão do aborto, a liberação geral do aborto. Eu acho que tem que permanecer como já está na lei. E o feminismo, ele defende muito isso, ele pauta muito isso. A questão da ideologia de gênero, né? Então, eu sou contrária a essas ideias. Entendi. Primeiro que denegrir é um termo pejorativo, né? Um termo racista, significa tornar negro. E se tornar negro é uma coisa negativa para você, acho que é bom já Não, muito pelo contrário, pelo contrário. Eu só não entendo, assim, na questão da divisão, essa divisão que não só o movimento feminista, todos os movimentos fazem, de dividir a população, de dividir os seres humanos, dividir homem, mulher, dividir negro, branco, indígena, que pra mim eu sou meio daltônica nesse sentido, pra mim é todo mundo igual. Você acha que somos todos humanos? Exato, somos seres humanos e isso tem que prevalecer, né? Eu acho que nesse sentido eu não tô errada. Eu concordo com você. Então tá eu ótimo, concordo, sabe por quê? Eu acho que todos somos humanos, mas aconteceu uma coisa no passado que chama escravidão. Sim. Né? E a escravidão, ela disse que nós não éramos todos humanos. Isso causou desigualdades que refletem até hoje. Né? Então, independente do que você acha ou não em relação a nós sermos seres humanos, sim, outras pessoas no passado acharam que não.
No mundo de hoje, eu acho que é um pouco difícil viver sem. Bom, voltando aqui, era essa parte que eu queria mostrar, que conversa um pouco com o que a professora falou, dessa questão de que essas pessoas que não aceitam o feminismo falam porque, né, que não deveria existir porque todos somos humanos, né? Eu sei que isso... essa pessoa aí, que a gente viu as tatuagens delas, né? Não vamos fazer questão política aqui, tá? Vamos falar dessa questão do que ela defende aí, que ela acha que feminismo não é importante. Eu sei que tudo isso, eu acho, né, na minha opinião, a professora vai falar aí rapidinho pra gente, que ela tem esse pensamento aí por causa do momento histórico que a gente tá passando, muito conservador. Eu acho que essa questão do conservadorismo que a gente tá passando agora influenciou essa moça aí a falar, e no meu caso eu discordo completamente. Professora Juliana, por favor, o que você poderia comentar sobre esse trechinho aí? Ai, desculpa. Gente, primeiro que eu já ia pegar a cadeira da Nela. Porque assim, gente, eu não tô muito categórica em ficar discutindo mais não, sabe? A gente tem uma série aí como colocou, um momento histórico, que as nossas contradições, elas estão sendo, assim, notórias, né? A gente está vivendo um período, né? Quando a gente tem esse período olha, Simone de Beauvoir falava, tá? Quando a gente tem uma crise política e social, econômica, os primeiros direitos a serem retirados são os direitos das mulheres. Então, a partir do momento em que nós temos uma instabilidade política, porque um grupo, a partir de 2003, começa, né, todo o movimento com o MBL, né, com aquele movimento Brasil Livre, para trazer uma instabilidade ao Brasil, com a retirada e, posteriormente, em 2016, com o golpe que culminou no impeachment da presidenta Dilma, pessoal, tudo isso, tá? A gente percebe como que a pauta conservadora, ela avançou. Discurso de ideologia de gênero, pessoal, vocês sabem de quando é este conceito de ideologia de gênero? 2004. Em 2004, na 8ª Conferência Episcopal do Peru, em 98, a conferência, a primeira vez foi em 98, da Conferência Episcopal do Peru, narrativa de gênero, ideologia de gênero, foi trazido por esse documento. E por quê? Porque a partir da década de 90 chegava no Brasil estudo sobre gênero, principalmente com a historiadora Judith Butler, tá? Que vai falar sobre a distinção entre sexo e gênero. Aí é nesse momento que a gente vai ter o discurso conservador aliado, né, no interior de um poder legislativo. A nossa Câmara Legislativa, pessoal, nosso Congresso Nacional, é o Congresso Nacional mais ultraconservador das últimas décadas. Tudo isso trouxe com que muitos candidatos fossem eleitos sob o discurso e sob a égide de uma bandeira de kit gay, de mamadeira de piroca e de ideologia de gênero. O que é ideologia de gênero? Se alguém me explicar o que é ideologia de gênero? Ideologia de gênero nada mais é o que o estudo, que eles confundem o estudo sobre gênero. Então, as escolas, elas trazem, né, nos seus documentos oficiais, elas trazem, por exemplo, nos seus materiais didáticos, para falar sobre isso. É um conceito. E ainda mais, gente, na minha área de sociologia, eu vou falar. E o que acontece? Inúmeros projetos de lei, né, para retirar dos planos municipais, estaduais e até mesmo do Plano Nacional de Educação, o estudo de gênero. Só que, meus queridos, meus lindos, tá? Em abril saiu a decisão do Supremo Tribunal Federal que julgou inconstitucional a lei que proíbe. Foi uma lei do município de Novo Gama, mas que tem repercussão geral. E nós teremos estudo de gênero, sim, nas escolas sobre a diversidade sexual, querendo ou não.
Ok? Então, esse discurso, esse momento histórico, como eu falei para vocês, de luta, de avanço de luta, né? O conservadorismo, ele vem. E ele vem, pessoal, de todas as maneiras, tá? Poder político, poder religioso, poder econômico ali, sustentando isso, tá? O poder econômico, eles financiando esses discursos esses que elegeram um presidente da República, e discurso esses que elegeram uma bancada religiosa, tá? Que traz, sobretudo, uma visão, única visão que não é cristã. É qualquer visão, mas a única visão que eles não têm é de humanidade e é cristã, tá? E tenho dito. E como todas as pessoas, eu fiquei de boca aberta. Gente, essa professora é muito maravilhosa. Não tem nem o que falar. Não, eu até ia fazer um pequeno comentário quando ela falou de masculinidade tóxica. Ops, perdão. Eu até ia fazer esse comentário, mas do jeito que ela falou, não tem o que dizer. Ela literalmente tira as palavras da sua boca, ela explica melhor, ela expressa o ponto de vista dela de um jeito que eu fico, caraca, eu sou um energúmeno. Se bem que ela também tem informação, né? Ela ela tem mestrado, então eu tem essa desigualdade de eu ainda estou estudando e ela já é formada, já tem trabalho, já está quase há 20 anos trabalhando, já tem todo um conhecimento, uma base, uma coisa incrível. E o Guilherme também fez toda essa introdução, explicando um pouquinho a parte histórica, o que foi muito, muito bom. Eu sei que eu sou um tanto ignorante nesse tema feminismo, e eu passei uma boa parte da minha vida acreditando que feminismo é só para mulheres. Mas, com esse debate, eu meio que desconstruí essa visão minha. Eu não sei como posso dizer. Mas, realmente. Eu tô ouvindo, viu, Vinícius? Ops, que susto! Pessoal, desculpa aí, a internet caiu. É bonitinho. Oi? Voltei. Feminismo é verdade, não é só para mulheres. Você tá certinho. Professora, desculpa, a internet caiu aqui, viu? A minha também caiu, eu tive que reconectar 2 vezes. Eu ia fazer um comentário, mas... A minha também, já caiu 2. Então, finalizando aqui, professor, agradeço muito a sua participação. A gente até estourou um pouquinho aí do tempo, de 1 hora. Quero agradecer muito a sua presença, a sua fala, o seu ensinamento para a gente. Eu mesmo agradeço por mim, por ter aprendido muita coisa aqui sobre esse tema, sobre esse pensamento. Eu acredito que depois de hoje mudou minha cabeça um pouquinho, um pouco sobre esse pensamento, né? Como eu disse, eu era muito... Eu já pensava sobre o feminismo, mas não sabia a total realidade. E depois que eu fiz a pesquisa, e com você falando aqui hoje, eu acredito que a minha cabeça ainda mudou mais ainda. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, pessoal. Nossa, Gui, essa sua iniciativa maravilhosa. Aí, se você quiser, cada semana, dependendo do tema, eu também posso entrar em contato com o pessoal para vocês passarem o link. Eu passo, sabe, pessoal que seja também especializado no assunto ou alguém do movimento, pensando em falar até a questão da intolerância religiosa, a gente pode pegar, né, pessoas de várias religiões, né, sei lá, o que vocês precisarem de mim, de contatos, pode falar. Muito obrigado, professor. Eu vou entrar em contato, a gente pode conversar sim, será um prazer receber os seus convidados e as pessoas, quanto mais gente falando sobre o tema, discutindo sobre algo, ainda mais pessoas que entendam, melhor para a gente, melhor para os alunos, principalmente. Professor, eu só queria pedir autorização para você, a aula aqui, nosso debate foi gravado, eu queria pedir autorização para você se eu poderia postar para os alunos que não puderam participar, poderem assistir depois.
Ah, pode? Já falei isso em tantas vezes, tá? Pode. Então, certinho. Para os próprios alunos que muitas vezes não conseguem assistir e queriam, e aí eu posto para eles assistirem depois. Certo, gente? Muito obrigado, todo mundo. Fico muito feliz de todos estarem aqui participando. Obrigado pelos elogios, Juliana, também, pela sua participação, seu tempinho aqui. Gente, eu acredito que todo mundo aqui aprendeu um pouco mais, aprendeu a ser uma pessoa diferente e a ter um pensamento mais crítico sobre a sociedade que a gente vive, enxergar as desigualdades, não só essa de gênero que a gente fala, que é a luta do feminismo, mas todas as outras desigualdades que existem no nosso país, que a gente sabe que existe, que é um país extremamente desigual. É isso aqui. Toda sexta-feira a gente está aqui para conversar, para ajudar vocês a encarar o mundo de uma forma que você enxerga e lute para melhorar. Professora, quer dar as palavras finais? Não, pessoal, é isso mesmo, o fato mesmo de a gente estar passando por essa pandemia aí, mas esse debate, ele é para demonstrar, né? Demonstrar que a gente precisa mesmo arregaçar as mangas, a gente precisa compreender a nossa realidade, compreender essas contradições existentes na nossa realidade, para que possamos fazer, né, uma militância que seja consciente, uma militância, porque, pessoal, não adianta um revolucionário, ele tem que estudar muito, tá? Para você primeiro, isso eu sempre falo aos meus alunos e alunas, para você transformar a realidade, você precisa primeiro compreendê-la, tá? Você primeiro precisa estudar, você precisa se apoderar da crítica, se apoderar da teoria, para fazer isso, mas fazer, tá, pessoal? Porque é o que a gente denomina de praxis, é a teoria e a prática. E aí, meu bem, é só a revolução, tá? Então, é praxis, pessoal, teoria e prática. Não adianta o estudo, você se apoderar do conhecimento humano. É isso que tem que fazer. Certo. Muito obrigado, professora. Tenha uma boa noite. Boa noite. Um beijo para você também. Boa noite a todos os alunos. Agradeço a participação de todos novamente. E qualquer coisa, se vocês quiserem comentar, fazer perguntas lá no Google Sala de Aula ou depois nas minhas redes sociais, pode perguntar, a gente pode discutir lá. Eu mesmo posso perguntar para a professora também, acredito, durante as aulas dela, qualquer dúvida, que vocês serão sempre muito bem-vindos para receber suas dúvidas e a gente poder ajudar vocês a conquistar um futuro melhor. Pelo menos é isso que eu quero, é ajudar vocês, tá bom? Tenham uma boa noite a todos e até sexta que vem, lembrando que o tema da nossa próxima reunião vai ser o racismo, tá bom? Tchau, professor. Até mais. Quem quiser ficar aqui e conversar um pouquinho, fiquem à vontade, mas aí o nosso bate-papo de hoje é isso aqui mesmo, certo? Um grande abraço a todos. Beijo. Tchau. Nossa, depois dessa, eu já tinha visto vários vídeos. Eu amei muito, eu amei demais. Ô Gui, senhor, você já